advocacia, OAB, cidade de Teresópolis. Como que isso se conecta com os nossos convidados de hoje? Fica aí com a gente e assiste que tem muito papo bom. Hoje, no nosso bate-papo, a gente não vai ter nenhum refugiado. A gente está falando de bate-papo raiz. Hoje, os nossos convidados, mais do que especiais, a gente começa dando boas-vindas para Amanda Magalhães, advogada criminalista e das melhores e raiz, cria da cidade de Teresópolis. Olá, Amanda, tudo bem? Bom dia, Diane. Prazer estar aqui com você, uma refugiada na minha cidade. Seja bem-vinda e obrigada pelo convite. Que bom, prazer enorme. E a Amanda não está sozinha aqui nesse bate-papo. Hoje eu tenho o prazer, o privilégio de receber um grande amigo, um grande líder, Marcelo Oliveira, que só pelo nome ele dispensa quaisquer apresentações, mas a gente dá uma pincelada, né, de falar que é cria da Gávea, cria da Zona Sul, estudou na PUC, onde dá aula hoje também, mas que tem uma história também com a nossa cidade. Ele não está no Escolhi a Dedo à toa. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Diane. Assim, primeiro é um prazer estar aqui no podcast. Tenho visto essa iniciativa de trazer, né, mais informações sobre políticas públicas aqui para Teresópolis. Acho isso incrível, de verdade. Acho fundamental. Desde sempre, né, eu escolhi a advocacia privada, sempre trabalhei em escritório de advocacia, mas mantive uma atividade paralela com, né, o meu escritório, com o meu ganha-pão, que de alguma forma também dialogava, né, com questões da cidade, com questões do estado do Rio de Janeiro. Eu gosto muito de estudar o estado do Rio de Janeiro, e Teresópolis realmente é um lugar muito especial para mim. Quer dizer, fora da cidade do Rio de Janeiro, eu posso dizer com muita tranquilidade que é o lugar que eu mais me sinto confortável, que eu mais me sinto à vontade, que eu mais conheço, né, assim, do supermercado, à pracinha, às lojas, e, assim, é uma cidade que me acolheu em vários aspectos, né. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, de verdade. E aqui tá liberado o jabá, tá, gente? Porque a gente fala mesmo das grandes iniciativas, a gente fala dos grandes parceiros da cidade que fazem essa cidade tão encantadora. Então, hoje tá liberado a gente falar. Então, ótimo. Vou falar do Green Fruits. Eu adoro Green Fruits, gente. Eu sou apaixonado pelo Green Fruits. Eu tava dizendo aqui no caminho, quando eu tava subindo a serra, que, gente, eu fico encantado quando eu vou pras gôndolas, eu vejo, assim, 15 marcas de suco de uva. Pra mim, isso é incrível, porque essa é logo a entrada do Green Fruits, né? Então, assim, pra mim é como se fosse um pórtico da cidade de Teresópolis. Aquela quantidade de garrafas, de marcas diferentes de suco de uva. Porque você chega nos supermercados lá do Rio, você tem uma, duas marcas, né, que o pessoal fica, né, acho que comprando, né, o espaço da gôndola, e aí eles dominam, tem umas marcas que dominam ali. Mas, gente, eu adoro isso, essa variedade, a padaria é maravilhosa, o açougue é maravilhoso, a carne aqui é diferente, gente. É muito tempo valorizem, dedicado. Valorizem. É muito tempo dedicado. Eu falava com ele, eu falava, não, mas eu tô louca pra conhecer, né, o Zona Sul, os grandes supermercados. Ele até me zoou porque eu falo mercado, né? Aí quando ele conheceu o Green Fruit, cadê o Marcelo? Por que você tá descendo pra conhecer o mundo lá embaixo se você tem tudo isso aqui na pois cidade? E aí eu olhando assim, mas assim, o Green Fruit realmente, né? Gente, é um estamos fazendo uma publi realmente gente. assim, né? Tipo, o Green Fruit, a gente vai estar em contato com vocês já, o nosso Escolhi a Dedo. Mandem sucos de uva. Eu cheguei a pensar realmente fazer compras aqui e descer pro Rio, assim, né? Nesse nível, sabe? É isso. Verdade. Pois é. Mas é numa dessa, Marcelo, que eu, como refugiada, vim parar aqui. A gente vem a passeio, a gente vem conhecendo a cidade, a gente se encanta, desde o mercado, as pessoas da cidade. As pessoas são acolhedoras, encantadoras. Então a gente começa, a gente vem no final de semana, a gente vai ficando mais um tempinho. Conta pra mim, Amanda, essa cidade é ou não é encantadora? Eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu sou teresopolitana, nasci aqui, meus irmãos moram aqui, minha sobrinha, que é o meu amor, nasceu aqui, mora aqui, minha mãe é daqui, então toda a minha vida eu passei aqui na cidade. Então, toda a minha história, ela acontece em Teresópolis. A gente tem um jeito diferente, desde falar a hora, né, 10 para hora, que horas... ninguém sabe de que horas, e expressões como que ninguém entende também. Quando você fala uma coisa... Ver se você vai falar de uma curiosidade que ontem foi pauta lá do meu trabalho. Ai, meu Deus. Tem uma curiosidade de Teresópolis que é só aqui. É? E eu passei um sufoco numa lanchonete uma vez. Meu Deus, tem a ver com nata, joelho ou não? Tem a ver com nata, joelho, tem a ver. Eu cheguei pra comprar um salgado numa lanchonete, aí eu falei assim, só que eu sou de São Gonçalo, né? Então São Gonçalo, Niterói também não é joelho, é italiano. Ah, isso eu também não sabia. E aí eu cheguei e falei assim, italiano. Eu queria um italiano. Aí o atendente da lanchonete falou assim,
não temos. Só que tava na minha frente. Eu falei, meu Deus, joelho, desculpa, italiano é... Aí ele, não temos joelho. Eu, não, mas tá aqui, é esse aqui. Nata? Falei, nata? Então, assim, nata é só na cidade de Teresópolis. Exatamente, nata é só na cidade de Teresópolis. Esse deve ser o salgado com maior variedade de nomes. Exato. Assim, Pode ser. País, né? Assim, e na escola, eu estudei no Colégio São Paulo por muitos anos. E era curioso, porque eu tinha vários amigos que os pais tinham se mudado, isso, muitos anos, né? Já tinham se mudado para Teresópolis, trabalhavam no Rio, mas moravam aqui. E aí, na hora do recreio, eu ia à cantina e pedia nata, e todo mundo olhando pra minha cara, mas como assim nata? Isso é joelho. Eu falei, só se for em outro lugar, aqui é nata, né? Mas nesse momento em que você insistiu, falando, o italiano, o joelho, o atendente poderia ter falado, É nessa hora que usa a expressão do EE. Exatamente. Essa eu não peguei ainda, mas eu tô tão familiarizada que daqui a pouco eu tô falando o EE aqui no podcast. A gente vai se familiarizando. Mas, em resumo, eu acho que as pessoas, elas são super acolhedoras, apesar de ser uma cidade super conservadora também, né? Então, a vinda dos cariocas para Teresópolis deu uma mudada no clima da cidade também. Nós éramos conservadores a ponto de estranhar alguém usando short, andando de short por aí. Então, assim, tem mas um pouco ainda disso. não é muito normal a gente ir de Havaiana pro shopping. Não mesmo no verão. Não é. Eu estranho. não vou mais de Havaiana pro shopping porque causa um estranhamento. Causa, olham assim pra você e ficam pensando, você ainda tá no clube, você foi pra cachoeira, né? E no Rio é totalmente normal, né? É estranho ficar usando um salto de um lado pro outro, né? E aí, as pessoas são muito acolhedoras. E a gente tem esse jeito... Eu acho que a gente é falante, eu acho que a gente é agregador. E as pessoas que vivem no Rio de Janeiro, que já passaram por inúmeras dificuldades, situações não positivas, digamos assim, e que vivem essa loucura, né? Que é diferente de São Paulo, mas é uma loucura. Quando chegam em Teresópolis, desacelera um pouquinho. Então, a gente tem um ar super puro, o silêncio, a tranquilidade. E as pessoas são um pouco mais... devagar, então são acolhedoras. Tem um ritmo diferenciado que eu chamo de desintoxicação. Com certeza. A gente, quando sai do Rio e vem para a cidade de Teresópolis, a gente precisa passar por um processo de desintoxicação para a gente poder trabalhar as relações de forma mais humana, Sim. de forma mais olho no olho. Você não compra uma pipoca aqui, gente, eu sei que eu prometi o pipoqueiro tá chegando, eu tô tentando agendar um horário da manhã. É o pipoqueiro da frente do shopping, que é a melhor pipoca da cidade. Ontem eu estive lá, é o Fernando, é um grande empreendedor e a melhor pipoca de Teresópolis e quiçá do estado, tá? Porque não é uma pipoca assim, comi a pipoca, você gostou? Tá no seu tom? Olha, você volta, quer esperar um pouquinho? Quer experimentar? É grande. E realmente é muito gostoso. Não tem essa ele bota no um Rio. Extra, né? Você compra ele bota um saco e bota o extra. Um combozinho, e pra mim sempre assim. metade a de baixo, o doce em cima salgado, sempre. Amanda, vamos falar um pouquinho da sua história com a cidade. Antes de falar, porque o Marcelo tem uma longa história com a cidade. Eu tô com uma lista de projetos aqui que foram empreendidos na cidade pelo Marcelo. Mas queria falar um pouquinho, você estudou no Colégio São Paulo. Estudei. E você também se formou pela Unifeso. Sim. Então você também se formou na cidade. Mas em algum momento, você teve que começar a fazer a conexão Rio-Teresópolis. Sim. Teve medo de ir pro Rio? Eu, particularmente, minha mãe vai assistir, nunca tive medo. Na verdade, eu acho que eu tenho um espírito um tanto livre. Eu sou muito... Eu gosto de me desafiar. Então, todas as oportunidades que surgem, eu quero agarrar. Eu acho que pode ser, talvez, a única oportunidade. Então, é o que eu sempre sugiro e converso principalmente com quem está começando na advocacia. Surgiu uma oportunidade, esteja pronto, obviamente, mas não deixe passar a oportunidade. Então, eu sempre quis expandir a minha advocacia. Sempre quis, e isso, assim, para além do Rio de Janeiro também, né? Hoje eu advogo em Teresópolis, né? Eu advogo especificamente na área criminal, eu sou especialista há 10 anos. No início, eu sequer queria ser advogada, para falar a verdade, e experimentei direito do trabalho, outras áreas que, assim, não tenho afinidade alguma. E aí foi romper barreiras sendo advogada criminalista. Sim, porque minha prática é toda da área criminal, né? Eu fui estagiária e assessora no Ministério Público, e então eu já tinha afinidade com a matéria. E aí minha família foi afetada pela tragédia, né? Nós fomos afetados em 2011 pela tragédia. Foi o ano em que eu me graduei.
E eu tinha recebido um convite, inclusive, de uma promotora para assessorá-la em seropédica. Então, minha vida ia mudar completamente. Para você ver como, assim, eu já queria expandir, né? Eu sempre quis conhecer outros lugares, outras pessoas e me desafiar. E aí, infelizmente, não foi possível. Eu fiz a escolha de ficar perto da minha família e conseguir resolver aquela questão, né? Que ninguém estava esperando que fosse acontecer. E aí, com isso, a advocacia se tornou uma opção que nunca tinha sido. E eu comecei em Teresópolis, mas sempre tentando encontrar meios de ser uma referência na cidade também, né? E a advocacia criminal, de uma forma ou de outra, me impõe. Eu consegui dialogar com várias pessoas, com vários órgãos, com várias autoridades e também viajar. Né? Eu, como criminalista, eu preciso fazer audiência de custódia, eu preciso ir a unidades prisionais. Hoje eu estou como vice-presidente também no Conselho Penitenciário, o que também demanda uma presença, ainda que não constante, mas na cidade do Rio de Janeiro. Há 2 semanas eu participei de uma audiência pública na LERJ também. Então, e a advocacia, ainda mais hoje em dia com rede social, com internet, ela pode ser realizada no Brasil inteiro, né? Então, assim, o que eu puder fazer para expandir a minha advocacia na minha cidade, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, por que não? Tem casos também em vários estados, muito por conta do processo eletrônico, eu vou fazer. Então, eu sou filha de Teresópolis, mas sempre com a visão no mundo. E você que está curtindo esse bate-papo, que está curtindo o nosso Escolhi a Dedo, que tem nos escolhido a dedo em cada episódio, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. As suas críticas são importantes, a sua contribuição é importante, as suas indicações são importantes. Vem com a gente no YouTube, no TikTok e no Instagram. Vamos aumentar esses seguidores aí, vamos ampliar esse debate aí para todo o estado do Rio de Janeiro. Teresópolis para o mundo. Na verdade, essa expansão e conexão e essa capilaridade que a advocacia possibilita, ela traz muito para a cidade, né? Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, sobre essas suas idas ao Rio e essa conexão com todo o estado, com um protagonismo muito importante para a jovem advocacia que você teve. O que isso traz de benefício para a cidade, né? Não só para a advocacia. Eu ouso falar que todos os temas que são pautados junto à OAB com políticos, gestores comprometidos trazem um bem para toda a sociedade, né? Então, existe esse papel muito importante. Mas agora eu quero ouvir um pouquinho meu amigo Marcelo Oliveira nessa conexão com a cidade. Primeiro, eu quero entender essa conexão. Eu sei que você acabou morando um tempinho aqui na cidade, nesse período de pandemia, onde tiveram muitas mudanças no perfil da cidade, já destacado pela Amanda. Conta um pouquinho como foi essa sua experiência. Enquanto a Amanda falava, eu lembrava também de momentos difíceis, né, que eu presenciei aqui em Teresópolis, né, e a tragédia de 2011 foi, sem dúvida nenhuma, o momento mais difícil. Então, assim, é claro que eu já frequentava a cidade, né, como todo carioca, né, frequenta muito aqui a região serrana, mas especialmente Teresópolis. Teresópolis está muito conectada ali ao Rio, né? Tem, né, muito esse leve trás, né, essas subidas e descidas de serra, né, por quem mora no Rio, quer esparecer um pouco, sentir um pouco o ar da serra. Mas, né, isso se intensificou bastante quando eu entrei na Ordem. Assumi funções, né, executivas. A minha primeira foi na comissão de exame de ordem, na época em que nós organizamos lá, né, especialmente a logística, mas também a elaboração das questões e tudo mais. A gente pode depois falar um pouquinho sobre isso, mas o importante é que, paralelamente, a gente exercia outras funções, né, porque a Ordem dos Advogados, a beleza da Ordem dos Advogados, da instituição, é que ela é composta por advogados e advogadas voluntários, né? Então, você acaba desenvolvendo várias várias funções simultaneamente. Dificilmente você tem uma só e apenas restringe aquela. Você é conselheiro e é presidente de uma comissão. Você está ali, você é membro de algum departamento, realizando algum trabalho burocrático, mas você atende, né, chamados do presidente, muitas das vezes, quando, né, a situação, a opinião pública exige que a ordem se pronuncie, né, realize algum tipo de política. A gente pode também falar sobre tantos. E aí, em 2011, quando aconteceu a tragédia na Serra, houve uma mobilização muito grande da Ordem, da Caixa de Assistência, porque a gente, né, teve notícias de muitos colegas que estavam isolados, por exemplo, né, a gente lembra dos desabamentos que aconteceram, que cortaram a conexão nas cidades, em Friburgo, Petrópolis, principalmente ali Vale do Cuiabá, e em Teresópolis, mas
fortemente, e a gente precisava de alguma forma dar assistência a esses colegas. Então, até nessa época, chip de celular a gente comprava para poder permitir que a pessoa isolada se comunicasse com a família, colocava crédito no celular, mandava a nossa equipe aqui para fazer, né, limpeza de escritórios de advocacia que foram invadidos, né, pela lama, por destroços. A Amanda mencionou muito rapidamente né, o impacto que isso causou na vida dela, mas não foi uma coisa trivial. Né? Quer dizer, na época, a água invadiu a casa deles, da família, e eles perderam tudo. Né? Assim, foi água mais de metro, né, Amanda? Foi. Água, ficamos eu, minha mãe, meu irmão mais novo, em cima da cama, contando a água subir, né, nos puxadores. A água chegou, eu tenho 1,60 m e pouquinho, chegou na metade assim, do meu corpo. E uma casa de um andar só, então. E a minha casa ficava a 1 metro do quintal. E o meu quintal, ele ficava a 1 metro da rua. Então foi muito volume de água. Então, realmente, a gente perdeu tudo que tinha. Então, Teresópolis caminha com essa marca. Né? Eles optaram por vir, né? Mais próximo aqui, né? Para Agriões, justamente por conta dessa situação. E quando nós fomos chamados à época para prestar assistência, nós não fizemos isso só de forma remota, né? A gente juntou muitos mantimentos, muitas contribuições que foram recebidas de toda a população, e nós subimos no final de semana seguinte. Então eu estava aqui em Teresópolis, e eu tenho as memórias assim muito assim, duras, muito difíceis dessa época. A gente estava aqui em Teresópolis 3 dias depois do dia pior da tragédia. E o que eu vi, eu não esqueço nunca mais. Né? Assim, eu tive em Friburgo também, mas aqui em Teresópolis, ali no próximo do Alto, né, ali naquela concessionária e tudo mais, foram concentrados ali os esforços de ajuda e de recebimento, né, das pessoas, dos corpos. Então, assim, foi um momento assim duríssimo. Perto da faculdade, né? Perto da faculdade. Na época eu estava me graduando ainda, e a gente passava, tinha aqueles caminhões frigoríficos, né? Então, assim, é muito difícil assim, esquecer aquele momento. Mas essa, obviamente, foi uma memória ruim, mas todas as demais memórias foram maravilhosas. E a gente está falando de 2011, né? Dali para frente, quantas vezes eu não voltei à cidade, incontáveis vezes, para trazer, né, algo que a gente queria espalhar pelo Estado. E Teresópolis sempre foi, né, para a gente uma porta de entrada, né, para o interior do Estado, porque a gente sempre fez muitos amigos aqui, a gente sempre nutriu essas amizades, né? Desde o presidente Jefferson, aqui da OAB de Teresópolis, a gente fez amizades com todos, né? os dirigentes que se seguiram, e as pessoas apostavam muito, né, nessa integração. Acho que uma das grandes dificuldades que a Ordem dos Advogados tem é de interiorizar os seus serviços, né? Algo, né, Diane, que nós fizemos muito na Caixa de Assistência, né? Procurar multiplicar os serviços sem perder qualquer qualidade, para que todos os advogados e advogadas do Estado se sentissem contemplados. Então, isso a gente fez muito em Teresópolis. Marcelo, a gente veio para cá com muita potência. Engraçado, assim, você tá tocando em aspectos que eu ia falar um pouquinho mais à frente, mas os assuntos, eles se conectam. Antes de estar fazendo esse bate-papo com vocês, eu conversei com alguns advogados que são mais distantes daquela militância da ordem, daquela proximidade, que estão no dia a dia ganhando pão e o leite para levar para casa, que estão batalhando, que estão correndo atrás, e eles ficam um pouco distantes, assim, de todos esses projetos que aconteceram, que acontecem, da importância da OAB nesse papel social, na promoção e na execução de políticas públicas, porque acaba não só promovendo debate, mas executando políticas públicas quando ele tem uma boa conexão com o poder público local, uma interlocução com o governador, com a presidência. Então, a gente acaba não podendo desconectar isso da política. Mas você tocou num assunto fundamental que todos os advogados que conversaram comigo, o que eles falaram está faltando humanização na entidade de classe. Está faltando eu olhar para ali e falar assim, eu não preciso fazer parte de uma panela, eu não preciso dar um tapinha nas costas para dizer que eu faço parte desse movimento. Eu faço parte desse movimento porque eu contribuo com a minha anuidade, eu faço parte desse movimento porque eu não estou conseguindo contribuir com a minha anuidade, e nesse momento eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando da CAARG, eu estou precisando do auxílio inclusão social para poder resgatar a minha capacidade laborativa.
E essa humanização é uma marca da sua gestão, Marcelo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, antes de falar dos inúmeros projetos culturais, falar um pouquinho desses projetos sociais que podem e deveriam muito mais alcançar a categoria. Diane, dá para falar 3 podcasts sobre isso, de verdade, assim. E, sinceramente, eu acho até mais importante falar disso do que a gente já realizou, porque eu sei que a gente realizou muito, porque a gente sempre colocou a cabeça para pensar e a gente sempre trabalhou em equipe. A humanização ela começa no trabalho em equipe, começa internamente. Se você, como gestor, você isola as pessoas e você acha que você é detentor da verdade absoluta, que você vai conseguir solução para tudo, você já está errado, você já está desumanizando a partir dali. Então, você conseguir, né, identificar aspectos que, de alguma forma, sejam relevantes para a vida, para o dia a dia do seu usuário, no caso do advogado da advogada, demanda que você dialogue, né? E esse já é um primeiro momento dessa humanização. E essa humanização, ela tem a ver muito com você conhecer o outro, você conhecer as necessidades do outro. Você não tem como estabelecer, até porque as conjunturas mudam muito, né? A gente falou de Teresópolis 2011, né? Debaixo daquela tragédia, e a gente está falando agora em Teresópolis 2024, né? 13 anos depois, com Teresópolis florescendo, né? A todo vapor, né? Uma cidade pujante. Então, assim, as conjunturas são muito diferentes, as necessidades são muito diferentes. Então, você tem que estar o tempo inteiro consultando as pessoas para identificar o que elas verdadeiramente precisam. Então, a gente chega no primeiro problema, que é algo que eu tenho falado muito, e a gente está aproveitando esse momento, que é um momento pré-eleitoral de ordem, para usar ele bem também, independentemente do que aconteça, porque, sinceramente, isso é só uma decorrência, tá? Assim, mas a gente precisa falar da necessidade da ordem conhecer a fundo, individualmente, cada advogado e advogada. Você vai dizer, mas é impossível você conhecer 150 mil pessoas. E eu te direi, não é. Não é impossível. Hoje tem tecnologia para isso. Você tem que saber aplicar tecnologia. A tecnologia ela existe justamente para dar acesso, para facilitar acesso, para dar transparência. Então, a partir do momento que você pode se relacionar através de um sistema, mas um sistema que seja bem idealizado, bem montado, no final das contas, aquela pessoa na ponta, ela vai te dar as informações que você precisa para poder bem atender ela. Qual é o grande problema da ordem nacionalmente? Você pode atender a um número de pessoas por algum tempo. Você não vai atender a todas as pessoas todo o tempo, porque você não vai conhecer essas necessidades se você não tiver esse monitoramento permanente da necessidade dela. Então você precisa, primeiro, mudar tudo na ordem em termos de organização sistêmica, né? E é isso que vai fazer com que a gente tenha uma entrega de produtos e serviços que sejam mais adequados. Você ter uma plataforma virtual de serviços, você conseguir customizar a experiência de cada usuário. Eu estou falando de algo que não tem nada de milagroso, não tem nada de especial. Há 15 anos estão fazendo isso em outros serviços. Vontade de fazer. Há 20 anos estão fazendo isso em outros serviços. Nós é que estamos atrasados. Então, o serviço da ordem ainda é analógico. É como se a gente tivesse hoje com a responsabilidade de fazer uma emissora aberta, com 4 canais de televisão aberta, achando que você vai informar 250 milhões de pessoas do conteúdo que essas pessoas precisam. Nunca isso vai acontecer. Então, assim, a gente já mudou, o mundo já deu 150 milhões de giros, a gente está na idade da pedra. Entende? Então, assim, quando a gente conseguir pegar essa entidade com a potência que a ordem tem e organizá-la de forma a entregar serviços que os usuários precisam e os usuários se sentirem satisfeitos, a anuidade vai continuar pesando? Vai continuar pesando. Mas a pessoa vai dizer, cara, eles estão no caminho certo. E hoje não estão. E esse que é o ponto. Então, assim, é muito fácil você perder a mão se você deixa de fiscalizar, porque todo mundo tem que ser fiscalizado. Mesmo a ordem que tem um papel de fiscalização no sistema de justiça precisa ser fiscalizada. Então, assim, a advocacia tem que estar permanentemente alerta, porque é muito fácil ela ser capturada. É muito fácil aquilo ali você passar a ser, né, algo que serve a meia dúzia de pessoas. É muito fácil se você não acompanhar, não fiscalizar. A gente faz, Marcela, a quem interessa a verdadeira promoção de políticas públicas. A quem interessa democratizar o acesso à informação, democratizar o acesso à ordem, democratizar o acesso aos direitos que a Caixa tem para a advocacia, democratizar o acesso ao tribunal, utilizar a tecnologia, não para afastar o advogado do tribunal, mas usar a tecnologia para que esses advogados acessem, deem celeridade para os seus serviços e alcancem bem os seus clientes e a comunidade, de maneira geral, a sociedade, a quem interessa. A grande questão é quem se importa verdadeiramente, né? Quem trabalha porque se importa.
Quem realmente tem projetos porque se importa em gerar esse sentimento de pertencimento da advocacia, que não é um grupinho, que na verdade é o coletivo. Quem vai gerar esse sentimento de pertencimento e o que está sendo feito e o que pode ser feito para que todos os advogados do país se sintam parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, esse sentimento de pertencimento é muito claro quando você conversa com cada advogado e cada advogada, que ele precisa ser resgatado. E é por isso que aqui a gente debate muito política pública e a gente não podia estar num ano eleitoral imprescindível para mudanças no nosso município, na nossa cidade, e fundamental para mudanças da sociedade geral em quem emite opiniões públicas, em quem forma opinião pública nesse país, que é a OAB. E a OAB ela não trabalha de forma isolada na capital. A OAB, e Marcelo falou isso muito bem, a gente está falando da interiorização, né, dessas demandas, do alcance. Isso precisa chegar nas seccionais. Mas precisa chegar nas seccionais com pessoas que conseguem fazer essa conexão de verdade. Diane, assim, democratizar é uma palavra que, quando aplicada, dilui poder. E as pessoas têm medo de perder poder. Esse que é o grande problema. Então, assim, as pessoas nunca vão confessar isso. Né? Não vão confessar, as pessoas não confessam seus preconceitos, seus machismos, enfim, é tudo aquilo que afasta, que segrega. As pessoas não confessam isso, mas está lá. Então, muitas vezes você propõe instalar, implementar determinados sistemas, processos, né, de organização, e as pessoas elas não fazem isso, não saem do seu lugar porque elas têm medo de perder poder. Então, assim, vou dar um exemplo muito claro, né, para a advocacia entender quão concreto é isso que nós estamos falando. Eu estou há anos e anos e anos, né? Enquanto eu estive na Ordem, eu lutei para a gente implementar a coisa mais básica do mundo, que é o processo eletrônico. Vamos lá. A Ordem é um lugar em que circulam milhares de processos físicos, autos de processo mesmo, tal qual, né, acontece no Poder Judiciário, lá no Fórum. Então, você, né, quer dizer, hoje está praticamente todo digitalizado, eletrônico e tudo mais, mas tal qual acontecia no Fórum. Então, assim, nós ainda estamos no mundo analógico. A Ordem ela critica o processo eletrônico do tribunal, mas ela própria não tem processo eletrônico interno. Bom, briguei. Apresentei isso a um presidente, aí isso não foi priorizado, na verdade nem começou o projeto. Apresentei o segundo presidente, também foi ignorado. Agora, no último presidente, ele permitiu que fosse contratado lá a solução, o nosso departamento de tecnologia fez aí uma avaliação de mercado, identificou quais eram os fornecedores, né, pegou um que implementou esse sistema em 7 seccionais, outras, e começou. Tudo bem que a gente deu azar também, que, né, no meio da pandemia esses serviços foram bastante afetados, interrompidos, mas terminada a pandemia, a gente podia ter feito isso a todo vapor em um ano e pouquinho, isso está tudo resolvido. Você economiza papel, você dá mais acesso às pessoas passam a ter acesso aos andamentos online, peticionam online, né, no conforto da sua casa ou do seu escritório, você não tem perdas de prazo porque tem alertas no sistema, você não tem perdas de autos de processo. É toda uma série de circunstâncias que dá mais segurança, que dá mais transparência. Pergunta se eu consegui passar do Tribunal de Ética e Disciplina. Não consegui. Eu não consigo. E assim, não é que as pessoas estejam resistindo de má fé, não é isso. Tá? Até porque eu sei que tem muitas pessoas boas lá de verdade, tá? Pessoas sérias. Mas assim, é uma dificuldade das pessoas compreenderem o custo-benefício. Então muitas vezes falam, mas isso aí não vai dar certo, mas esse sistema não vai funcionar. E eu dizia assim, vamos só chegar à seguinte conclusão, vamos sair daqui da Idade da Pedra, para, sabe, um lugar de mínima modernidade. Depois você faz o que você quiser, você substitui o sistema, mas desenha o processo. Não tem desenho analógico do processo. Se o fulano despacha dessa forma, vai para Beltrano e depois tem que sair para Ciclano. Não existe esse desenho. Então, assim, foram meses para um funcionário desenhar isso na Ordem, 2023 para 2024. Gente, assim, é um negócio impensável. Entendeu? Não dá mais, chegou num limite, a advocacia não aguenta mais, está pagando anuidade e não está vendo correspondência, porque, claro, a Ordem está em outro século, entendeu? Então, assim, você tem que realmente entrar ali e transformar essa realidade completamente. Porque, assim, está pagando anuidade, as altas custas judiciais é um outro problema que eu queria que a Amanda comentasse um pouquinho pra gente. Isso tudo está pesado para o advogado. O advogado está sentindo isso na pele. E não tem humanização no atendimento quando ele procura a sua entidade. Então,
é um conjunto de fatores que distancia o advogado, inclusive do desejo de falar assim, eu não acredito mais nisso. Né? Quantos e quantos advogados e advogadas, e isso, vou falar depois um pouquinho dos projetos que a gente executou na época de CAARG, mas tive uma proximidade, né? Fui durante praticamente 8 anos gerente de projetos da Caixa, onde englobava o serviço social, então aquele que atendia o advogado que estava numa situação, às vezes, de miserabilidade, e que precisava falar assim, olha, tem alguém aqui que está olhando por mim. E hoje a gente não consegue mais ver essas relações se conectando. E a gente só está vendo esse advogado afundando. Mas a seccional, ela tem um papel preponderante nisso. Que papel, que horizonte você consegue vislumbrar, Amanda? Olha, muitos colegas, e esse é um outro dado super importante, assim que pegam a carteira, fazem o juramento, iniciam na advocacia, não conhecem a OAB. Não conhecem, nem sabem nem diferenciar uma subseção de uma seccional, né? Eu costumo dizer que a gente estuda para fazer o exame de ordem e aí decora ali deontologia, ética e prerrogativas, a estrutura da ordem mais ou menos, mas no dia a dia não consegue nem se perceber como advogado, nem entender qual é o sistema OAB, o que ele oferece, o que se pode solicitar, o que a ordem tem que fazer. Esse é o primeiro ponto. Então, Marcelo falou sobre manter, conservar informações e conservar comportamentos ao longo do tempo que mantenha a OAB na idade da pedra, né? A mesma coisa acontece com a possibilidade de dar informações. Eu acho, e conversei semana passada com alguns colegas, essa é uma queixa, uma crítica que é feita aqui em Teresópolis, em todo o estado, é sobre não entender o sistema, sobre não saber de que forma pode solicitar algum tipo de serviço, desconhecer completamente a OAB. A seccional, eu nunca considerei que fosse uma parte do sistema OAB que ficasse de uma forma sobreposta à subseção. Para mim, as subseções elas são independentes, são geridas de forma independente, e essa independência, embora não exista uma autonomia financeira, digamos assim, que eu acho até que é algo a ser procurado e desenvolvido, as subseções elas tomam suas próprias decisões. E elas precisam ouvir a advocacia daquela região, da cidade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a seccional, que tem, sim, que ter um olhar, não apenas diversamente do que muita gente pensa, muitos colegas entendem. A seccional, ela não está ali para olhar apenas para a advocacia da cidade do Rio de Janeiro, né? A seccional ela tem que ter um olhar, como o Marcelo mencionou também, para todo o estado. Olhar para o interior, olhar para outras subseções. Então, a seccional, na minha perspectiva, ela tem que pensar projetos coletivos e identificando as diferenças, as realidades que são múltiplas e são diferentes de todo o estado. A partir do momento que a seccional ela olha e foca muito mais para a cidade, ela não está exercendo o papel dela. Não está, definitivamente. Mas por quê? Porque é trabalhoso. Embora amplamente viável, como o Marcelo falou. Mas é trabalhoso. É trabalhoso por quê? Porque são 63 subseções. Porque a gente tem uma advocacia precarizada em todo o estado, mas de formas muito diferentes. A advocacia do interior do estado, a advocacia de Teresópolis é muito diferente da advocacia que está na Baixada, que está no centro da cidade. Os desafios são locais, são diferentes. São diferentes. Então, na verdade, eu acho que tudo passa pela vontade, pelo interesse, por se importar em construir projetos efetivos para essa multiplicidade de realidades. A título de exemplo, as seccionais do Brasil, né, cada estado e Distrito Federal, pensam em tabela de honorários. A gente teve agora o lançamento da tabela de honorários de São Paulo, mais atualizada, em que foi feito todo um estudo, e sim, é necessário se debruçar sobre as realidades e fazer um estudo, pensar num projeto para implementar, senão vai ser mais uma coisa que eu ouvi dizer, que a gente, né, importa de um lugar e não vai ser adaptado e não vai surtir os efeitos necessários, não vai ter eficácia. Exatamente. E aí, a tabela de honorários, ela é desenvolvida pela seccional do Rio de Janeiro. Ela deveria ser desenvolvida pela seccional do Rio de Janeiro. E pensar nas realidades de todo o estado. Esse é um exemplo. Não adianta você fazer uma tabela que é para inglês ver e que não corresponde à realidade, por exemplo, de Teresópolis. É impensado você falar, não, principalmente para quem está começando, não, olha só, você tem que cobrar R$1.500 para fazer um atendimento, uma reunião. Se nem na capital
Se nem na cidade do Rio de Janeiro isso pode ser aplicado, como você vai falar, impor isso, porque é um parâmetro, né, é um paradigma, você pensa, é um valor mínimo sugerido, para aquele advogado exercer a advocacia dele. Mas tem implicações ético-disciplinares, né? Esse que é o ponto, exatamente, porque aí o que a gente vê? A gente vê o advogado, eu sempre falo do jovem advogado, advogado início de carreira, porque está em desafio. Porque ele acabou de fazer a prova, naquele momento. Ele não sabe para que a OAB existe, qual é o papel da advocacia, não teve suporte nenhum, não teve esse olhar inicial, e aí ele faz o exame de ordem que ele não explicam para ele a importância, inclusive, dele. E aí você só paga a conta, faz o juramento, e aí você se depara com o quê? Não, eu quero advogar direitinho, vou pegar a tabela. E aí ele se depara com uma dificuldade. Ou eu vou seguir o que a tabela está falando, porque é o ético, como o Marcelo falou. Se não seguir, você pode ter repercussões negativas, né? Ético-disciplinares. E aí você... Não, minha consulta custa R$ 1.500, surreal. Ou então ele falar, quer saber? Eu vou aviltar. E ele pode ser responsabilizado. Porque, de novo, o jovem advogado não é o advogado que está num conselho. O jovem advogado não é aquele que toma cafezinho, dá tapinha nas costas e que tem relacionamento e que consegue se proteger e consegue prosperar. Então, a seccional ela precisa ter esse olhar amplo. Pensar projetos disruptivos, que é um termo da moda, mas que é isso. Embora seja uma profissão extremamente tradicional, a gente está falando de marketing jurídico, a gente está falando de processo eletrônico, então a gente precisa, enquanto a seccional, ela olhar apenas para a realidade da cidade do Rio de Janeiro, que precisa ser olhada e cuidada, mas não pensar no todo, não vai haver esse sentimento de pertencimento. Enquanto as subseções mantiverem os advogados distantes dos projetos, dos eventos, das providências, dos debates que são levantados pela seccional, a advocacia de Teresópolis e de outras subseções vai continuar fechada. As custas judiciais do Rio de Janeiro são as mais altas do Brasil? As custas judiciais iniciais, a taxa judiciária mínima, são as mais altas do Brasil. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele é o segundo que mais arrecada por processo. Tá? Então, assim, a gente poderia dizer que, com tranquilidade, que o TJRJ é o segundo mais caro do país, mas para ingressar na justiça ele é o primeiro. Ou seja, é algo assim, completamente desequilibrado, desproporcional, abusivo, e tem um fenômeno, Diane, que está acontecendo, e a gente está cada vez mais focando nisso, que é o seguinte, assim, o Tribunal de Justiça, por conta dessa política, ele está drenando a renda do advogado e da advogada. Tá? Por quê? Porque quando o cliente ele precisa entrar com um processo e ele não prova miserabilidade para o TJ, porque o juiz, né, cada juiz pode individualmente concluir se aquela situação é uma situação de concessão de gratuidade de justiça ou não. Se ele não se convence, as custas têm que ser recolhidas. Mas assim, a gente está falando, gente, assim, de custas judiciais em recursos chamados recursos inominados do juizado especial, que é uma justiça em tese mais séria, gratuita, pode chegar a R$9.000. Nossa. Então, assim, é uma coisa de uma desproporcionalidade em relação, inclusive, ao que você eventualmente receberá, que, assim, inviabiliza. E é feito para inviabilizar. É feito para inviabilizar. Então, quando o cliente... não acessar. Para não acessar. Não é isso, para não acessar. É negativa de jurisdição. Então, assim, quando o tribunal cobra esse valor, o que ele está fazendo? Ele está obrigando o cliente a escolher o que ele vai pagar. Se ele vai pagar as custas ou se ele vai pagar o advogado. E não raro acontece do advogado arcar com o pagamento das custas e assumir o risco do cliente. Cara, o mercado está completamente de cabeça para baixo. Como que prospera na advocacia? Completamente. E assim, o Tribunal de Justiça não achar que ele tem responsabilidade, sabe, de reorganizar isso e de dar uma justiça, sabe, decente. E a OAB não se colocar combativa nesse debate... Desconhecer os fazer números. o diagnóstico. Exatamente. A OAB, assim, quando nós estamos na Comissão de Prerrogativas, a gente atuou em várias frentes, eu posso falar de um monte de coisa que a gente criou de programa concreto que mudou a realidade em vários pequenos aspectos que tiveram grandes repercussões.
Só para eu ter uma noção, a gente colocou uma casa da advocacia na frente do Plácido Sá, a gente tinha violações recorrentes pelos policiais penais das prerrogativas profissionais. O complexo de Jericinó. As mulheres advogadas eram obrigadas a colocar os seus contatos se sofriam assédio, a Amanda passou por isso, o policial penal fazia verificação dos poderes da procuração, como se ele tivesse ali, que ele fosse um filtro para isso, e obviamente alguma coisa totalmente ilegal, uma série de problemas. A gente colocou ali uma sala, uma logística, mas além disso, simbolicamente, a gente mostrou que a gente está dentro do sistema, contatos permanentes com a administração penitenciária para parcerias reais, né? Conseguimos uma coisa que acho que no Brasil é inédita, que é de acesso ao CIPEM, que é o sistema da própria administração penitenciária. O advogado sabe em tempo real onde está o seu cliente preso. A gente conseguiu, com o Tribunal de Justiça, publicar a pauta de audiência de custódia, evitando o deslocamento de centenas, milhares de advogados para audiência de custódia sem saber se estava pautado. Tem muita coisa. Tá? Acesso ao sistema da CEPOL, isso tudo depois de comparecer várias vezes a gabinete de secretário. Então a gente fez um conjunto, né, de melhorias. Mas a gente não queria só enxugar gelo. Então a gente começou a estudar a raiz do problema. Sim. A gente começou a estudar a raiz dos problemas, né? E uma raiz dos problemas era a questão das custas judiciais. Nós fizemos audiência pública, na qual não compareceram, infelizmente, o presidente, vice-presidente da ordem e tudo mais. Sim. Houve um boicote à audiência pública, um boicote. Tá? Que hoje a gente pode falar. Feito um boicote. Aí o que acontece? Um ano e meio depois, começa a vir momento eleitoral e o pessoal começa a mostrar essa questão das custas. Mas qual é a medida que se segue a essa? Qual é a medida que, vai ser implementada para você combater efetivamente isso? Porque o levantamento nós fizemos. Aliás, sinceramente, o levantamento já existe há muito tempo. Você não precisa nem ir à serventia para saber. Muito ao contrário, você tem que estudar os números que o próprio Conselho Nacional de Justiça te mostra. Já é público e notório. Já está lá. Mas já é sobre lá. interesse e desinteresse e se importar novamente. É sempre sobre as mesmas coisas. E na audiência pública, o Marcelo, a Comissão de Prerrogativas, eles apresentaram um estudo, todos os números, e quiseram, efetivamente, né, foram várias falas de advogados do estado inteiro, de Teresópolis, foram também, para falar, para abordar a dificuldade que é advogar. Porque, assim, é muito complicado, porque quando a gente faz o juramento, quando a gente começa a advogar, a gente entende que a gente tem uma missão, um dever para com o cliente, mas para com a sociedade também. E aí é muito difícil, como o Marcelo relatou, você está começando a advogar, você está no seu dia a dia, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo é profissional e você tenta desenvolver sua advocacia. E aí, se você apresenta essas custas para o seu cliente, ele vai falar, gente, eu prefiro desistir. Ele mencionou o juizado especial, que, né, um valor de custas altíssimo por um recurso que você leva para as turmas recursais. Agora, sim, aqui em Teresópolis, a gente tem problemas gravíssimos com os juizados especiais. Nós temos 2 juizados especiais cíveis. E eu estava checando o número de distribuição, né, de processo. Você dá entrada na sua petição. A primeira vara cível, em 5 meses do ano passado, distribuiu no máximo 150 processos. Isso é muito pouco. E a porta de entrada da advocacia. Né? Quando a gente fala de um outro problema do tribunal, problema esse que eu vivenciei na pele, a gente está falando de um tribunal que não tem servidor. A gente está falando de um tribunal que precisa se informatizar, também precisa da celeridade em alguns casos, mas que não tem servidor. O servidor está minguado lá dentro. E aí a gente tinha um concurso público vigente que não foi sequer renovado pelo presidente. Eu vi que vocês foram muito combativos, tiveram muitas falas, né, para propor que esse caos não fosse ainda piorado, né, porque é o que tem acontecido, porque sequer renovou um concurso público, chamando o primeiro lugar, não chamou nem o segundo, não chamou o terceiro. É um absurdo. Tá havendo uma substituição por residência jurídica, inclusive. Que várias pessoas que eu conheço... não teve nenhum pronunciamento. Não, os pronunciamentos, só participou de jantar. São feitos assim por... comissões, presidentes de comissão, mas uma coisa que importa para as pessoas saberem, entenderem, que é o seguinte: não adianta o presidente permitir até um determinado ponto, que foi o que aconteceu, né, e até um determinado momento que uma comissão funcione, mas ele não verbalizar, ele não dar centralidade para o tema, né, prioridade política para o tema, não adianta. Porque assim, o presidente fazendo a fala na sociedade, essa impacto, fala tem muito mais força. Sim. É claro que sim. Aí é a entidade ali toda representada. Porque senão fica um jogo de disse-me-disse, que é o seguinte, que eu vou explicar como é que funciona nos bastidores. O presidente de comissão faz uma fala mais forte, o presidente do órgão reclama, e o que o presidente da ordem vai dizer assim? Ah, não, mas foi fulano, ele é assim mesmo. Né? Sabe?
Aí recua, não trabalha com time, não trabalha com equipe. Como vai ter o sentimento de pertencimento se você não tem um líder falando? Não cria a prioridade política para o tema e não faz com que a entidade seja verdadeiramente usada para os fins a que se destina. É isso. E aí a gente está num ano, e aí eu vou mandar um recadinho para casa, né? Vou mandar um recadinho para o advogado e advogada que está com certeza assistindo esse bate-papo, que está se identificando com todos esses desafios e dizer, gente, é ano de mudança. A gente está vivendo um período eleitoral, a gente precisa fazer mudança nas subseções, a gente precisa fazer mudança na ordem, porque quem vai ganhar é o advogado, a advogada e a sociedade. Então, assim, você tem um compromisso em ir lá votar, você tem um compromisso em escolher as propostas, você tem um compromisso em dizer não a tudo isso que está posto, que está minguando a advocacia do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente conta com você aí nesse desafio, né? E aí a gente está falando de muitos problemas, mas existem muitas soluções, muitas já foram apontadas aqui. Mas falando do pertencimento, falando desse distanciamento que o advogado sente, existe uma fala do Marcelo, que eu lembro que isso eu carreguei para a vida, né? Diante desse tempo que estivemos juntos, trabalhando na CARD, o Marcelo, enquanto presidente da Caixa, foi um momento em que a Caixa disparou, onde a gente viu que, de fato, a Caixa tinha um potencial de alcance, realmente é o braço assistencial da ordem, e ele precisa se colocar como tal, e ele precisa ter capilaridade, ele precisa alcançar. E o Marcelo sempre falava que a palavra de ordem dele era diálogo. Precisava dialogar, que é o que está faltando. A gente precisa dialogar, a gente precisa convidar para jantar. A gente não precisa convidar para fazer uma festa milionária. A gente precisa alcançar o advogado que não está conseguindo sequer acessar a sua entidade. E como que a gente alcança? Se não através de programas e projetos sérios que já foram executados, então já existe até a fórmula. Podiam copiar, podiam inclusive estar vamos executar. Mas isso interessa alcançar, interessa democratizar esse acesso? E aí eu me recordo e queria que a gente fizesse, a gente vai falar sendo um pouco saudosista, mas dizendo para você que esse saudosismo traz a esperança de dias melhores, traz a esperança de que isso pode ser retomado e ainda com mais força, com a ordem muito mais fortalecida. E aí a gente lembra, eu escolhi a dedo, né, Amanda? Então eu vou trazer para Teresópolis de projetos muito importantes que a gente alcançou aqui na cidade. A gente teve uma demanda, e eu me recordo disso, de advogados, uma cidade um pouco mais tranquila, que queriam ir de bicicleta para o fórum e que não queriam mais participar daquele trânsito, e tinham advogados ciclistas, demandas assim, são demandas pequenas, mas que faziam diferença na vida de um número de advogados da cidade. E aí a gente implantou, né, Marcelo? Projetos. Fala aí um pouquinho. Essa foi uma vertente de atuação nossa, que a gente chamava de eixos, né, que privilegiava a prevenção, né, de doenças, porque como a Caixa havia sido no passado plano de saúde e, né, quando nós assumimos, não só já não era mais operadora, mas além disso carregou consigo, né, uma quantidade brutal de dívidas, a gente precisava ser criativo. Então, qual é a melhor forma de você gastar dinheiro com saúde? É você prevenindo. E a gente via muitos advogados que estavam desagregados da classe, que estavam com problemas de depressão. Então, a gente começou a propor eventos ao ar livre. Um dos principais projetos que nós implementamos pelo Estado foi o projeto, né, de tendas de bem-estar, em que o advogado ele era atendido por um personal trainer, fazia lá o seu funcional, fazia corrida, e a gente escolheu corrida justamente porque é um esporte que é praticado por homens e mulheres, né, talvez até por mais mulheres do que homens, porque é um esporte democrático que você pode fazer em qualquer lugar, você não precisa de equipamentos, você pode fazer a qualquer hora do dia, então alguém que tivesse, né, variação de rotina poderia fazer, mas não foi só esse projeto que a gente implantou, a gente trouxe o esporte para a vida de muitos advogados e advogadas do estado do Rio de Janeiro, que tinham ali não, né, necessariamente, né, uma intenção de se aperfeiçoar no esporte, sim de confraternizar. É a melhor forma de confraternização possível. A gente chegou a fazer 2 meias maratonas nacionais, cada uma com 1.800 advogados do Brasil inteiro. Essas meias maratonas são lembradas até hoje em todos os cantos do Brasil que a gente vai, por conta assim, do clima de alegria, de felicidade, né, o convívio comunitário ali da advocacia, algo que a gente não tem hoje. Assim, mais uma vez a gente voltou para aquele mesmo sistema de festa, bebida, comida, que assim, só enche o prato do advogado naquele momento, naquele dia, mas não enche e só de alguns o prato também, né? do advogado seletivo por toda a
vida, né? E não dá perspectivas para essa pessoa. Então, assim, a gente criou realmente um modelo, e uma das coisas que a gente trouxe para Teresópolis naquela época, né, foi o bicicletário, né? A gente instalou um bicicletário aqui e um passeio ciclístico, né? Mas a gente trouxe também, né, para além de melhorias, enquanto eu era até diretor tesoureiro, além de melhorias na própria subseção, fomos nós da CAARGES, não sei se você se recorda disso, que compramos a van de Teresópolis, né, que deu mobilidade para os advogados em Teresópolis. E que com competência e gestão, a gente conseguiu recurso federal para isso. A gente escreveu projetos do Conselho Federal. Exatamente. A gente buscava elementos e recursos de outros locais para poder... A gente chegou a comprar umas 8 vans para espalhar pelo estado, e Teresópolis acabou sendo também uma das primeiras. Acho que foi a primeira. Acho que foi a primeira van que a gente comprou aqui para os advogados circularem, né, aqui entre os locais de trabalho e fóruns. Então, assim, realmente, assim, em vários momentos, em várias situações, a gente estava aqui trazendo, né, apoio, acolhimento e recursos, né, para a cidade. E o mais importante de tudo, Diane, eu acho que não é tanto, né, assim, as questões materiais, mas é a conexão. É você dizer para as pessoas: vocês são importantes, venham fazer conosco esse trabalho no estado todo. Né? Não só nós estamos trazendo o que a gente faz na cidade do Rio de Janeiro para cá, mas se sintam partícipes disso aqui, né? Interfiram, não por outro motivo. A gente tem lideranças como a Amanda, né, que se despontaram aqui na cidade e pelos méritos próprios dela, apenas pelos méritos dela, porque ela sabe o quão exigente eu sou, né? Você também sabe. Sabemos, Amanda, sabemos bastante, sabemos. E assim, as pessoas que são competentes, que têm liderança, que acabam se destacando assim, nesse cenário que a gente quer fazer as coisas. Porque quando você não quer fazer, as pessoas elas podem, né, fazer propaganda de si, podem, né, de alguma forma ficar encostados, mas quando você quer fazer, ninguém consegue ficar encostado. Então, assim, as pessoas acabam despontando, e foi isso, né, o discurso firme da Amanda, né, a vontade de fazer. Ela atravessou já alguns períodos, já está atravessando outros tantos, né, de dificuldade. É isso que forja o caráter da pessoa, é isso que forja a capacidade de trabalho e de liderança. Não são os momentos de bonança, são os tempos de dificuldade. Não, é muito trabalho, é trabalho duro, é trabalho de dedicação para a organização de projetos, de eventos. Não são eventos recreativos. Não, de forma Às vezes alguma. a gente fala, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Mas a arte estava sempre muito conectada. Por exemplo, a gente tinha um ex-cultural na CAARGE, mas até a seleção dos espetáculos e a seleção do que iria compor ali para a advocacia, que estaria à disposição, ela tinha conexão com a realidade do dia a dia do advogado. Exatamente. Então, assim, nada era desconexo, não eram atividades meramente recreativas. E eu acho que todas essas atividades, todos esses projetos, eles tinham como missão principal você fortalecer o advogado, você dá ferramentas para ele ampliar sua advocacia, ele ser mais saudável, ele estar mais disposto, ele abrir mais a cabeça. Então, eu acho que abordando vários eixos diferentes, seja o cultural, o eixo voltado para a saúde, você dar ferramentas para aquele advogado que muitas vezes, e eu posso falar porque eu sou de subseção, começa sem perspectiva, limitado, sem acesso a determinados espaços e informações, para ser um ser humano mais completo e um advogado, um profissional melhor ainda. Olha, Amanda, essa conexão com os projetos, elas são tão importantes, porque a gente ouve muito dizer, era o quê? Era farra? Era só trabalho recreativo? É atividade de bem-estar? E aí ele conectou muito bem que a gente está trabalhando a prevenção da saúde do advogado. Mas eu vou dar uma ideia que surgiu, na verdade, algo que aconteceu em Teresópolis e que me veio à memória aqui agora, para você ver quão sério era o trabalho desenvolvido pela Caixa. Num passeio ciclístico que foi feito aqui ao ar livre na cidade, uma das identificações, porque os advogados se aproximam, a ordem chega aqui através desses projetos. E aí eles começam a identificar. A gente tinha uma equipe, né, de assistentes sociais, uma equipe que realmente era muito ativa no trabalho e nesse acolhimento dos advogados. E numa dessas atividades, que foi no passeio ciclístico, surgiu uma demanda de um advogado. E aí, sem citar nenhum nome mesmo, nenhuma comprovação vexatória, porque isso acontecia em todo o estado, era um problema grave da advocacia naquele momento que militávamos ali. É um advogado que tinha problema sério com o alcoolismo. E esse problema
estava gerando perdas familiares enormes, né? Como todo problema do vício, do álcool, né? Que é muito grave. E ele tinha perdido toda a sua capacidade elaborativa. E a gente conseguiu alcançar ele porque a gente estava na cidade. A gente gerou essa coisa do pertencimento e um colega falou assim, eu preciso de ajuda para um outro colega. Vocês têm algum trabalho? A gente tem um auxílio, a gente tem atendimento. E isso gerou um projeto na CARD para trabalhar a questão do alcoolismo com profissionais sérios. E aí a gente falava até de internação quando era o caso, porque é a última instância, mas gerou um trabalho de conscientização com toda a categoria. E quantos advogados a gente conseguiu alcançar e mudar realidades com a implementação desse projeto. Mas isso é enxergar o advogado como ser humano, né? Gente. Eu acho que isso falta, exatamente. Enxergar, não enxergar como uma pessoa que vai pagar uma anuidade no final do ano e é isso. Enxergar como um ser humano que tem família, que precisa pagar conta, que precisa efetivamente ter perspectiva, que muitas vezes não tem. Eu dei esse exemplo claro, né, que conectou diretamente com a cidade de Teresópolis, que realmente foi um caso muito emblemático que nós atendemos, que deu origem a um outro projeto. Mas existe uma característica também, e eu queria falar, uma característica de liderança do Marcelo, onde ele privilegia em sua gestão uma gestão muito feminina. Então, assim, as diretoras da CARG eram mulheres. As gerentes de projetos eram mulheres. E eu tenho um relato pessoal, e eu não vou deixar de dizer isso aqui, porque eu faço esse relato muitas vezes sobre problemas que as mulheres enfrentam no dia a dia, no desafio do mercado de trabalho, onde a gente realmente implementou programas e projetos que eram regimentais, mas que só tinham ali, estava ali no regimento, estava ali na CARG. E a gente trouxe a questão da mulher advogada como uma pauta na sua gestão. O movimento da mulher advogada surgiu na gestão do Marcelo à frente da CARG. Eu tenho esse relato pessoal porque eu tive duas gestações sendo gerente, né? E na segunda gestação, quando eu retornei, eu falei assim, acho que vão até me tirar, né? Porque foram duas gestações muito próximas e é o medo da mulher profissional, né? Que sai do mercado e quando retorna. E quando eu retornei, muito apreensiva, com duas crianças pequenas e tendo que conciliar a atividade laborativa, eu fui promovida, Amanda. Então, eu tenho um relato, né, dessa humanização nas equipes, no time que trabalha junto ao Marcelo. Então, assim, esse resgate, esse trabalho da mulher advogada também é uma pauta do Marcelo Oliveira. Janice, essa é uma pauta que assim, a base de uma sociedade plural, isonômica. Assim, não dá nem para você começar a tratar outros temas, sabe? Eu acho que o papel da mulher na sociedade, na economia, de uma forma geral, é um desafio da nossa geração. Porque, é claro, eu sinto isso com muita clareza, né? Assim, o desafio geracional, porque a minha mãe trabalhou e trabalha, né? Assim, sempre que pode, né? Agora já se aposentou, mas faz algumas coisas também, enfim, para compor renda de casa e tudo mais, mas trabalhou a vida inteira, né? Assim, teve assim uma vida adulta assim toda dedicada, né, assim a diversos espaços de atuação profissional e sempre tive muito orgulho disso, né, assim da capacidade de trabalho dela, da seriedade com que ela tocou tudo, mas já a geração da minha avó já não trabalhava, era uma pessoa muito preparada intelectualmente, mas já não trabalhava, né, e isso na verdade veio da década de 70 talvez em diante, a necessidade, porque essa é uma questão econômica, né? Sim. A necessidade da mulher entrar no mercado de trabalho, a renda começou a decair claramente, né? A população explodiu, a renda começou a decair, a mulher começou a ter um papel cada vez mais relevante. Claro que outras pautas também de libertação feminina foram fundamentais ali, né? Geração ali da década de 60, 68, né? Principalmente na Europa, no Brasil, mas assim, mas a economia ela dita muito costumes, né? Então ela pauta muito na forma como a sociedade ela vai se comportar e se organizar. Então houve uma demanda muito grande disso, a mulher foi assumindo cada vez mais esse papel de protagonismo e sinceramente, assim, enquanto a gente não tiver, né, isso
de uma forma muito clara e, no final das contas, né, na ordem, por exemplo, hoje a gente tem paridade de composição dos conselhos. É obrigatório, né, para quem não sabe, para advogada que não sabe, é obrigatório que você tenha 50% do conselho formado por mulheres e 50% formado por homens. Mas isso não quer dizer necessariamente que a ordem vai empreender políticas concretas para poder fazer a valorização do papel da mulher na sociedade. E isso foi algo que, né, no primeiro momento que a gente teve a oportunidade de algum nível de autonomia, a gente construiu, porque a gente tem que botar o dedo na ferida, assim, não adianta a gente fazer isso de uma forma superficial, não adianta esses discursinhos. Não é distribuição de cargo, mesa, não se trata disso. É isso. Até porque na época nem tinha a questão da paridade, né? Não tinha a questão da paridade. Não tinha a questão da paridade e, na verdade, se eu não me engano, não era uma gestão do Marcelo 50-50, era muito mais feminina, na verdade. Eu acho que era quase 90% eram mulheres. Não só isso, a gente chegou a fazer um estudo de rede social e eram mais mulheres acessando as redes da Caixa do que homens, e não foi por isso que a gente construiu, foi na verdade o processo inverso, a gente identificou as pautas que de alguma forma interessavam e falavam, dialogavam com a mulher. Planejamento de política. E o Movimento da Mulher Advogada foi muito bacana, e quem tiver oportunidade, né, procure no Google, né, CAARG, Movimento da Mulher Advogada e né, preconceito contra as mulheres, né, nos fóruns, nos escritórios. Por quê? Porque o que a gente quis chamar a atenção foi justamente para o fato de que você tem situações de tratamento diverso. Então, você tem muitas mulheres hoje no início da carreira, isso agora se tornou ainda mais evidente, mas você não tem ainda tantas mulheres em posição de sociedade. Você tem muitas mulheres magistradas no primeiro grau, mas você tem poucas no segundo grau. Exatamente. Então, assim, existe um funil. A gente precisa falar desse funil, a gente precisa tratar isso. Não adianta, assim, mais uma vez, ficar fazendo discurso de não ao machismo. Vamos lá, gente. O que determina ações práticas, autonomia e independência da mulher no lar, no trabalho, é dinheiro no bolso. É isso. Então a gente tem que dar dinheiro no bolso para a mulher poder tomar o caminho que ela quiser e ter, né, independência em todos os aspectos. A Lei Maria da Penha mesmo, né, fala do papel, né, dos órgãos públicos e das instituições para assegurar exercício de direitos, liberdades e garantias. O que a ordem pode fazer? Assegurar o exercício do direito ao trabalho. É isso que a ordem pode fazer. É isso que vai dar liberdade. E isso dá liberdade para a mulher. Isso empodera a mulher. Então, se a gente tratar isso, finalmente, a gente seriamente tratar isso, a gente vai estar dando um passo gigantesco para tornar essa sociedade mais isonômica. E aí, sinceramente, quando a gente conseguir um patamar mínimo de isonomia, aí você pode falar das questões meritórias, aí você pode falar de uma série de coisas, mas a gente precisa hoje gerar esse impulsionamento. A gente precisa ser uma plataforma para poder permitir essas pessoas terem os seus espaços valorizados e serem independentes. Na verdade, nesse período, quando a gente abriu a CAARG com o movimento da mulher advogada e a gente começou a trabalhar com dados, né? Temos mais advogadas que advogados, né? Isso também já era um dado que... Então, precisamos empreender políticas de categoria da Caixa nesse braço assistencial voltado para a mulher advogada. E aí foram inúmeros projetos, né? A gente trabalhou com as gestantes, me lembro de cursos de gestantes onde a gente trabalhava, que é exatamente onde a mulher ficava muito fragilizada, porque ela, como autônoma, ela perdia o acesso à renda. A gente garantiu acesso a uma renda mínima ali, com projetos nesse período da gestão do Marcelo Oliveira à frente da CAARG. A gente identificou, e aí o Marcelo falou muito bem aí, quando a gente fala da questão de gênero, a questão é o dinheiro no bolso que faz esse rompimento com ciclos de violência. Sim. Com certeza. A gente identificou ciclos de violência, mulheres advogadas que trabalhavam para proteger e estavam sofrendo relacionamentos abusivos. Estavam inseridas no ciclo de violência sem se perceber como vítimas também. Sem se perceber. E aí a gente fez debates, onde a gente contratou uma psicóloga e a gente começou a fazer debates nas subseções, ainda com muita resistência, porque é um tema. E na época ainda era muito tabu. É impressionante, né? Como 13 anos... Não, desculpa, a gente começou ali em 2013, né? Isso. Então é um pouco menos. Talvez 7 anos, 8 anos, a gente estava tratando de um tema que hoje você consegue tratar ainda com dificuldade, mas naquela época era tabu mesmo. Tabu mesmo. Não, e em subseções, né, cidades conservadoras, é mais difícil ainda, porque há uma resistência de Olha, enxergar e de Amanda, falar. A gente fazia reuniões à noite.
em horários que era o horário que elas saíam dos escritórios e ainda estava como se estivesse no trânsito para ir para casa. Eu lembro que eram os horários escolhidos, né, para que ninguém soubesse, como se fosse uma atividade da subseção para trabalhar. E elas começavam a falar assim, eu tô aqui para poder entender sobre o tema porque eu trabalho com isso. No final do trabalho, a gente identificava várias ainda mulheres. Ainda tem essa sensibilidade também, né, de conseguir pensar num horário, numa dinâmica, para que aquela mulher ela não se sentisse mal, né, exposta de alguma forma, mas né, encontrar um caminho para informar. Amanda, a gente precisa ter à frente das subseções, à frente da gestão da ordem, pessoas que sejam sensíveis, de fato, e humanas, que alcancem esses advogados. Então, acho que esse é um desafio, Amanda, que você vai enfrentar, mas te sinto em todos os discursos, em todo o seu trabalho junto à advocacia jovem, né? E assisti muitos vídeos e vi muitos eventos seus, né, organizados. Te sinto muito preparada para essa missão. Fala um pouquinho como é que tem sido esse seu sentimento, essa preparação aí para assumir uma subseção. Olha, eu não aparento, mas eu já tenho bastante tempo de ordem. Eu fiz esse ano 10 anos na OAB. Eu comecei me oferecendo para ajudar a conseguir patrocínio para uma agenda. E ali eu comecei a entender a ordem e participei de algumas comissões. E eu comecei a perceber que, assim como eu, mulher, jovem, criminalista, na minha cidade, eu me sentia muito sozinha e me sentia não despreparada para a advocacia em si, porque conhecimento jurídico eu adquiri na graduação, adquiri na pós-graduação, adquiri no Ministério Público, mas despreparada, de repente, para gerir o meu escritório. Eu sei que tem muitos advogados e advogadas que estão na mesma situação. Talvez hoje menos do que na minha época, porque hoje a maioria é jovem, a maioria é feminina. Mas eu passei por muitas dificuldades, desde pedir, por favor, me ajuda, como que eu faço uma reunião? Eu fui aprender isso na ordem, eu fui aprender isso assistindo às reuniões das comissões, entender, olha, tem uma pauta, tem uma ata, como é a forma de se posicionar, e estudando 10 vezes mais, tentando aprender e aprender o máximo possível para suprir essa lacuna que me foi imposta de alguma forma, porque eu nunca fui encorajada a ser advogada na graduação, era a era do concurso público, e também não fui encorajada, nem recepcionada, nem acolhida por nenhum escritório, né? E aí, quando você vive da sua advocacia e você erra e acerta, encontra um monte de dificuldade, você começa a pensar, e eu sempre fui essa pessoa, provavelmente porque eu fui criada pela minha mãe. Meu pai faleceu, eu era muito pequena, então minha mãe, ela foi mãe e pai, assim, desde muito tempo. Meu irmão mais novo, ele era neném, eu era muito pequena, e ela sempre falou, olha, conhecimento ninguém tira de você, você tem que estar sempre à frente, se preparar. E ela sempre falou, Amanda, eu preciso que você me ajude a falar. Então, talvez por ter essa sensibilidade de presenciar alguns episódios que me fizeram mal pessoalmente, a mim e minha família, isso no sistema de justiça mesmo, e chegando na advocacia, sozinha também, e enfrentando outros desafios, depois ouvindo relatos e presenciando o dia a dia de vários advogados, eu acho que eu fui pensando em projetos, fui pensando em alternativas. Quando eu entro na OAB, e aí eu compreendo a lógica daquilo ali e eu vejo que é um espaço realmente para operar mudanças, eu começo a ver que, ao invés de eu falar para uma pessoa especial, talvez eu consiga atingir mais pessoas. Então, as minhas falas, os meus discursos, eles têm 100% da minha vivência, das minhas dificuldades e do que eu encaro como certo e o que eu encaro e identifico como errado. E eu acho que é uma perda de tempo, acho que seria trair tudo que minha mãe fez por mim, a minha construção como pessoa, eu me acovardar diante de problemas que eu posso enfrentar. Então, não posso dizer que eu seja polêmica, eu posso dizer que eu sou combativa. Disse no início que eu não perco nenhuma oportunidade. Então, toda oportunidade que eu tenho de operar mudança na minha vida, na vida dos meus e na vida das pessoas, eu vou fazer. Então, eu não posso compactuar com uma entidade que valoriza muito mais o judiciário do que a própria advocacia, que se preocupa muito mais em dar espaço para magistrados, promotores, numa palestra encher plateias, do que mostrar para a própria advocacia que o produto da casa, que nós advogados somos extremamente relevantes e importantes. Então, acho que minha fala combativa vem
vem parte da minha vivência como advogada, Amanda advogada, e parte como pessoa que identifica e não fica satisfeita com o que está vendo. Então é um grande desafio e eu vou combater um por um. Teresópolis precisa, então, de mudança de rumo também, né? Precisa, porque Teresópolis é uma potência. Eu sinto orgulho de ter levado o nome de Teresópolis para todo o estado e para todo o Brasil. E eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Então, é uma potência. Estamos a 80 quilômetros do Rio de Janeiro e Teresópolis pode crescer. E eu quero ver o auditório da subseção lotado. Eu quero que os 1.200 advogados inscritos se sintam parte e enxerguem a OAB como a sua casa e não como uma entidade que só paga anuidade. E o Marcelo como cidadão teresopolitano. A gente não falou isso aqui, é. mas o Marcelo é cidadão teresopolitano. No meio desse caminho teve assim, essa concessão ainda do título de cidadão honorário. E como cidadão teresopolitano, a subseção de Teresópolis estará em boas mãos, nas mãos da Amanda, não estará? Eu tenho certeza disso, né? Eu acho que assim, onde a Amanda passa, ela realmente deixa uma marca. Eu sou, como ela sabe, assim, muito cioso, né, das minhas funções e de alguma forma todo mundo com que eu trabalho, eu quero transmitir também um pouco isso, porque o dia a dia, a rotina, ela é muito dura, então não dá tempo para a gente chegar e ficar se vangloriando de absolutamente nada, né? E assim, eu vejo na Amanda assim, essa vontade de fazer, essa vontade de transformar em todas as funções que ela passou, portanto, né? Tanto aqui na presidência da Comissão AB Jovem da cidade, quanto do Estado, quanto da Nacional, né? Onde ela chegou também por méritos absolutamente individuais dela, ela deixou essa expressão, né? Ela levou uma mensagem que é uma mensagem de combatividade. E essa combatividade, ela é inerente à função do advogado, né? Um advogado que não é combativo está vivendo em Nárnia, né? Como diz a própria Amanda com essa expressão. Está vivendo em Nárnia, assim, está vivendo num mundo perfeito. E assim, a gente não está vivendo nesse mundo perfeito, a gente não está na Escandinávia, a gente não está no Brasil, sabe? Um lugar cheio de imperfeições, maravilhoso, mas cheio de imperfeições. Então, assim, a gente precisa realmente de profissionais, né, do direito, mas principalmente aqueles que se dispõem a ocupar essa vaga de dirigente, que, sabe, conheçam os problemas. Porque você estava falando do diálogo. Quando você começa a dialogar, você encontra o problema. Quando você encontra problema, você precisa de alguma forma dar algum tipo de tratamento, de solução. Então, assim, você se sente responsável. Eu acho que essa é uma palavra importante, assim, é o sentimento de responsabilidade do que fazer, assim, e tirar prazer disso, né, assim, de você ajudar o próximo, de você ser útil, de você servir as pessoas, porque não é só a lei do retorno, sabe, que eu acho que também existe, mas é uma questão de assim, quando você muda o seu entorno para melhor, a sua vida inevitavelmente ela vai ser bem atingida positivamente, né? Alterada, né? Por esse seu movimento, por essa sua ação. Então, assim, é algo que, pelo menos para mim, sempre deu certo. Eu acho que eu sempre entreguei muito e recebi também das pessoas, em grande medida, para, sabe, de alguma forma também, né, trazer condições de vida assim, mais saudáveis, né? Um ambiente de convívio, de trabalho mais agradável. Mas a gente vive coletividade, gente. Como é que a gente vai pensar individualmente se a gente vive em coletividade? Sobe a montanha, aqui tem, né? Projetos, escala aqui, né? O dedo de Deus vive lá em cima, monta lá uma casinha, pessoal, entendeu? Monta a casinha lá em cima do dedo de Deus e, cara, vive lá, entendeu? Porque senão, cara, você tá em coletividade, como é que você vai pensar individualmente? Essa é uma falha que a gente tem de formação via de regra, sabe? Porque durante muito tempo, e a época em que eu estudei, a década de 80, foi uma década em que as pessoas eram muito estimuladas à competição, né? E não que não exista isso hoje na educação, mas eu já vejo, por exemplo, no meu filho mais velho, Pedro, uma forma de pensar completamente diferente, né? Mais coletivista. Até porque o consumo mudou. Hoje importa menos você ter e importa mais você usar. Então isso é uma convergência, um rumo para o coletivismo. Que, obviamente, tem várias dificuldades, mas o ponto é que
a visão, né, quando nós estudamos lá atrás, tanto na escola mesmo, né, ali hoje ensino fundamental, né, antes chamava de quinta, oitava, ginásio. Aí a gente começa a entregar a idade, segundo né? grau, hoje ensino médio. Né, mas assim, lembro. nos cinemas, em todos os lugares, você era só, né, incitado a competir e ser o melhor, e ser o melhor, e ser o melhor. Então, assim, acho que a gente tem que ter um pouquinho de vontade de ser muito bom no que faz, mas a gente nunca pode descuidar do fato de que a gente vive em sociedade e coletividade. Né? Então... É isso. E dentro desse espírito coletivo, eu queria trazer uma curiosidade, na verdade, de uma pesquisa que realizei e que tem tudo a ver com bate-papo. Eu acho que a gente podia finalizar com essa curiosidade e entendendo que a advocacia ela pode mudar, o tratamento aos advogados ele pode mudar, esse sentimento de pertencimento, de coletividade. Vocês podem observar que durante todo o bate-papo, eu não usei nenhuma linguagem formal muito utilizada na advocacia. Eu não falei doutora Amanda Magalhães, eu não usei doutor Marcelo Oliveira, era amigo, era você, essa proximidade. Mas lembrando que o título de doutor, né, que é concedido aos advogados, a doutora Amanda, ao doutor Marcelo, que existem formalidades e locais que eles precisam, de fato, ser utilizados, têm a sua importância, mas ele remonta lá do século XI. Na verdade, foi uma concessão de Dom Pedro I, né, onde você, quando colasse o grau na área jurídica, você era concedido o título de doutor. Então, é por isso que os advogados recebem o título de doutor, dada ao prestígio, e essa lei ainda é vigente hoje no Brasil. Então, é por isso. Mas o doutor, em nenhum momento, utilizado por muitos como um distanciamento, na verdade, ele é um prestígio ao excelentíssimo trabalho que vocês exercem para a nossa sociedade. Então, a minha gratidão, né, por esse bate-papo, dizer que o doutor Marcelo Oliveira, sem dúvida nenhuma, demonstrou aqui a sua capacidade de liderança, de gerência, e é a pessoa capacitada para estar à frente de uma instituição tão relevante no nosso Estado. E a doutora Amanda Magalhães, pelo seu prestígio, pelo seu amor pela cidade. Eu quero te agradecer, Amanda, foi muito difícil conciliar a agenda de pessoas tão importantes, tão ocupadas, né, no Rio de Janeiro, mas a gente conseguiu esse tempo, então esse tempo foi importante. E a gente vai terminar de forma mais descontraída, lembrando por que a gente escolheu a dedo dessa cidade. Eu escolho a dedo dessa cidade todos os dias. Eu desço e subo todos os dias, Amanda. Entendo a sua luta, né, de ir e vir no Rio de Janeiro para fazer lá o ganha-pão e retorno para a cidade para me deliciar com as aventuras dela. Mas por que Amanda? Amanda é nascida aqui. Sim. Mas, de certa forma, escolheu essa cidade. Está escolhendo ser combativa nessa cidade. Por que você escolheu a dedo dessa cidade? Porque é a minha cidade, porque eu amo a minha cidade e as pessoas mais importantes da minha vida são daqui, moram aqui. E eu sempre conversei muito isso com o Marcelo. Eu posso estar em qualquer lugar no planeta, que eu sempre terei a minha casa e sempre estarei em Teresópolis. Marcelo, você como cidadão teresopolitano, escolheu fazer projetos para essa cidade, escolheu dedicar parte do seu tempo não só com capacidade de trabalho, mas também de lazer nessa cidade. O que te encanta aqui na cidade, Marcelo? Olha, eu acho que assim, primeiro, né, a serra é linda, a geografia daqui é incrível, a Amanda também é incrível. É linda! Os restaurantes são maravilhosos, então assim, eu adoro Dona Irene, Taberna Alpina, o Burrata hoje, então assim, essas coisas me prendem também. Comida é uma coisa importante para mim. A boa comida prende, Teresópolis tem isso. A comida me prende, então assim, é algo que eu preciso coordenar na minha vida nos lugares onde eu vou, né? A gente precisa identificar onde é que tem. Ah, sim, o melhor lugar, melhor restaurante de todos, Caldo de Piranha. Melhor restaurante da cidade se chama Caldo de Piranha. Até eu levá-lo lá, produção, anota aí, a gente tem que trazer essa galera aqui, produção. Muito bom mesmo, assim. Então acho que isso tudo junto, eu acho que, né, foi o caldo necessário para me trazer para cá e me prender aqui. Obrigada, gente. Gratidão, né, por esse tempo de vocês tão precioso. Obrigada, gente. E juntos aí vamos construir uma cidade de Teresópolis melhor e um Rio de Janeiro muito mais plural, muito mais acessível, que essa é a intenção do Escolhi a Dedo podcast. Obrigada, gente. Janeiro muito mais plural, que essa é a intenção do Escolhi a Dedo. Obrigada, gente. Dedo podcast.